nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Está entrando no ar o primeiro programa, O Caminho da Vida, do ano de 2011. Que você tenha um feliz ano novo, um ano cheio de realizações, um ano cheio do poder de Deus sobre a sua vida. Que você, durante esse ano, sinta a manifestação da graça, acompanhá-lo a cada instante. E que o Senhor transforme a sua realidade a cada manhã. Que o seu projeto de vida para o ano de 2011 seja como o tema desse programa hoje, a mensagem que o pastor Luiz Henrique trará ao seu coração: andar com Jesus. Que seja um ano em que você ande com o Senhor Jesus. Eu quero, de antemão, pedir que você nos abençoe também durante esse ano, divulgando o nosso programa. Pega o seu telefone agora, liga para um irmão, para uma irmã, para um amigo, um parente, peça para que ele sintonize nesse mesmo canal em que você está assistindo o programa O Caminho da Vida, para que ele também seja abençoado pela ministração da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus nos dará um ótimo ano. Estamos iniciando o nosso 5º ano com o programa O Caminho da Vida. Isso é bênção do Senhor. Eu compartilhava há pouco, na gravação com os pastores, acerca dessa alegria. Quantas coisas já passaram, quanto tempo já passou, quantas dificuldades, alegrias, quantas mudanças já fizemos. E temos a certeza de que o Senhor continua conosco, continua a nos abençoar, continua presente nas nossas vidas. Que esse ano seja um ano de realizações, seja um ano de milagres de Deus sobre a sua casa, seja um ano de transformação, de conversão, e que você ande com Jesus a cada instante. Nós vamos para um pequeno momento comercial de intervalo e logo após nós voltamos com a mensagem de Deus ministrada pelo pastor Luiz Henrique. Fique conosco nesse novo ano com o programa O Caminho da Vida. Sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Olá, estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, estamos de volta depois de uma passagem de ano, estamos de volta dispostos a edificar o seu coração. E como o pastor Alessandro falou no primeiro bloco, no início desse programa, o que nós queremos
para o ano de 2011 é que durante todo esse ano você ande com Jesus. E é justamente por isso que o tema da mensagem é justamente esse, andar com Jesus. E o texto dessa mensagem que nós vamos ler agora é encontrado no capítulo 24, nos versículos 13 a 35 do livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Quero convidar você a acompanhar comigo a versão que eu vou utilizar e que está na sua tela nesse momento. É uma versão um pouco diferente, a nova tradução na linguagem de hoje. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança é que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia passar para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. E então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. E então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Como sabemos se estamos andando, tendo Cristo ao lado em nossa jornada ou não? Não existe no mercado nenhum aparelho que possa ser usado como uma espécie de termômetro para avaliar o nosso comprometimento com Cristo. Por isso é difícil sabermos como anda o nosso cristianismo. Como então, meus irmãos, nós podemos avaliar a nossa vida para percebermos se estamos no rumo certo ou se precisamos de alguma correção de rota? Bem, quando nós andamos com Jesus, tal qual aconteceu com os discípulos da nossa história, nós experimentamos em nossa vida alguns comportamentos e sentimentos. E são justamente eles que devem ser utilizados para sabermos como estamos. A ausência de alguns desses sentimentos ou a ausência de algum desses comportamentos pode ser o sintoma de uma vida de alguém que não está caminhando com Cristo ou de alguém que, pelo menos, não está caminhando na condição de discípulo. Hoje, portanto, eu quero listar 4 desses sentimentos ou comportamentos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que andar com Jesus promove confrontação. Vou repetir, andar com Jesus promove confrontação. Para falarmos sobre isso, eu quero convidar
a todos a voltarmos nos versículos 25 e 26 do nosso texto. Dê uma olhada, vai ser projetado aí na sua televisão. Diz o seguinte: então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Quem anda com Jesus tem os seus conceitos constantemente confrontados pela vontade e pelos planos de Deus. Normalmente, nós tendemos a planejar as coisas de uma forma e perceber com o tempo que os planos de Deus são diferentes. Foi assim, por exemplo, com Pedro. Quando Jesus avisou que ia morrer, Pedro, acompanha aí na tela, Pedro disse o seguinte: tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. No entanto, olha só a resposta de Jesus. Jesus chegou para Pedro e disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse texto está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Tanto Pedro, naquela passagem, quanto os dois discípulos da nossa história, eles tinham feito os planos para Jesus. E esses planos não incluíam a morte na cruz. Deus, no entanto, tinha planos diferentes. E Jesus mostrou para aqueles dois discípulos, através das Escrituras, que os planos de Deus incluíam sim aquela cruz. A vontade dos discípulos foi confrontada com a vontade de Deus. E eu pergunto, que planos nós temos feitos para as nossas vidas? Como os planos de Deus convivem com esses nossos planos? Andar com Jesus promove confrontação. Mas em segundo lugar, além disso, andar com Jesus promove conhecimento. Quem anda com Jesus acaba por ser ensinado pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele nos instrui acerca dos mistérios que só Ele está apto a ensinar. Vejamos o versículo 27 desse nosso texto lido, acompanhe comigo. Diz o seguinte: e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando nós nos dispomos a caminhar com Cristo, nós temos a oportunidade de receber a instrução que vem de Deus. Para isso, no entanto, Ele espera que nós calemos a nossa voz e só depois Ele inicia a sua aula. Foi assim em nossa história. Se você der uma olhada, você vai ver que os discípulos passaram 7 versículos inteiros falando para Jesus sobre o que eles queriam que Jesus soubesse. Enquanto isso, Jesus ficou calado. Apenas após os discípulos se calarem, é que Jesus iniciou a sua lição sobre a necessidade da cruz. Quem anda com Jesus só absorve o conhecimento de Deus quando aprende a ouvir com atenção. Se nós quisermos, então, ser instruídos pelo próprio Deus, nós precisamos aprender primeiro a caminhar com Jesus e em segundo lugar, aprender a falar menos e ouvi-los mais. Em terceiro lugar, andar com Jesus, além de promover confronto e além de promover conhecimento, também promove conforto. Quando eu falo isso, eu não me refiro ao conforto de uma poltrona macia, de uma cama quentinha ou de um banho refrescante. Eu estou falando do conforto da alma, que só Cristo pode proporcionar. Não há nenhuma outra pessoa, não há nenhum tipo de alimento, não há medicamento algum, não há nada que possa proporcionar o que os discípulos no caminho de Emaús experimentaram e traduziram aqui como sendo o arder ou o aquecer o coração, conforme está no nosso versículo 32, que você leu comigo. John Wesley, pai da Igreja Metodista Wesleyana, definiu o encontro com Cristo como sendo a experiência do coração aquecido. Essa é a maior marca do movimento que nasceu através das mensagens de John Wesley, do próprio pregador, das suas pregações. Quem anda com Cristo, na condição de discípulo, experimenta essa experiência do coração aquecido. Ainda assim, nós precisamos entender que apenas caminhar com Jesus não é suficiente. Houve um bom número de pessoas que caminharam com Jesus e que não conseguiram experimentar o coração sendo aquecido pela verdade do Evangelho. Judas, por exemplo, foi uma dessas pessoas. Será que isso também não tem ocorrido conosco? Se isso ocorre com algum de nós, ou é porque não estamos caminhando com Jesus, ou não estamos caminhando na condição de discípulos. Em ambos os casos, é necessário que nós façamos alguma coisa para remediar isso.
E em quarto lugar, para concluir, quero dizer que andar com Jesus promove compromisso. Põe uma coisa na sua mente: Deus não gasta poder à toa. Há um texto escrito por um teólogo, historiador do início da Idade Média, um pouco absurdo, diga-se de passagem, que dizia que Jesus, enquanto ele era menino, costumava matar passarinhos só para poder ressuscitá-los diante dos seus amiguinhos. Sabemos que isso não é verdade, sabemos que Deus não age assim. Seria puro exibicionismo da parte de Jesus fazer isso e Deus não é assim. Quando Deus, então, usa o seu poder, é porque há algo mais que Ele quer que aconteça depois. Vejamos então o final dessa nossa narrativa. O último versículo que nós lemos, o versículo 35, diz o seguinte: então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando Ele havia partido o pão. Quando Deus faz algo, há sempre um propósito determinado. Quando Deus derrama o seu poder em nós de alguma forma, qualquer que seja essa forma, é porque logo em seguida Ele quer fazer algo através de nossas vidas. Quando Ele trabalha em nós, é porque quer trabalhar através de nós. No caso desse texto aqui, o texto da nossa história, primeiro Jesus ministra aos dois discípulos no caminho, e logo após é a vez dos dois ministrarem aos demais. Há outros textos bíblicos que demonstram o mesmo. Eu quero convidar você a dar uma olhada na sua tela para nós verificarmos esses textos. Você vai ver a tabela, você vai ver embaixo ali os textos. O primeiro texto que nós vamos mostrar é o de Atos 1:8. Qual é o poder que há nesse texto de Atos 1:8? Acompanhe comigo. E recebereis poder. Mas poder para quê? Para qual propósito? Propósito. E sereis minhas testemunhas. É um texto bem conhecido. Um outro texto agora, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Qual que é o poder, qual que é a virtude que há? Acompanhe comigo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E qual que é o propósito? Para que Deus faz isso conosco? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não gasta poder de graça, meu querido e minha querida. Se Ele fez algo em você, pode ter certeza que agora Ele quer fazer algo através de você. E eu quero concluir então, dizendo que na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a identificar os sintomas de uma vida sem compromisso e, em segundo lugar, entender que essa caminhada promove confronto, conhecimento, conforto e compromisso. Andar com Jesus promove confronto, conhecimento, conforto e compromisso. Eu espero que Deus ande ao nosso lado sempre, e em especial nesse ano de 2011, eu sei que Ele vai fazer isso, e eu espero que Ele nos abençoe a todos, em nome e por amor de Jesus. Amém. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul 572, loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515.
Volta com o programa Caminho da Vida. Que bênção poder compartilhar com você dessa mensagem do Senhor, logo nesse primeiro programa do ano. O pastor Luiz Henrique muito bem enfatizou na sua mensagem o desejo que nós temos de que você ande com Jesus durante todo o ano de 2011. Pastor Luiz Henrique, o que seria então andar com Jesus? Andar com Jesus, nós temos dois conceitos. O conceito Sim. comum, conceito que as pessoas, e a maioria das pessoas entende, e o conceito realmente bíblico. Se nós formos ver o que as pessoas dizem acerca de andar com Jesus, nós vamos ver que elas dizem que ir à igreja é andar com Jesus, que dizer-se cristão é andar com Jesus. Alguns até chegam a dar o dízimo, cantar no coral, frequentar aulas de estudo bíblico, e dizem que isso é andar com Jesus. Mas o que nós vemos na Bíblia, o que nós vemos em Mateus capítulo 16, quando Jesus está conversando com seus discípulos, ele diz que andar com ele, deixa eu só achar o versículo aqui, capítulo 16, versículo 24, andar com ele é a si mesmo se negar, tomar a cruz e segui-lo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então andar com Jesus é pisar onde ele pisou, virar quando ele virar, falar quando ele falar, parar quando ele parar. Andar com Jesus é imitá-lo. Sim. Essa é a verdade bíblica. Tem não até é o senso comum. Filipenses, nos seus passos, O que faria Jesus, exatamente. Max Definindo Lucado. Filipenses. no texto bíblico, é o que Paulo diz, né? Agora já não sou mais eu quem vive, mas sim, Cristo vive em mim. Esse é andar com Jesus mesmo. Esse é o andar com Jesus. E até nessa questão a gente pode perceber que até mesmo aqueles que dão um passo a mais, que caminham com Jesus, vão ali para o discipulado, aprendizado, isso não é o suficiente, esse conhecimento humano, precisa de uma transformação. É possível, pastor, andar com Jesus sem ser discípulo dele? Aí, de novo, a gente cai nessa questão da comum. essência. Sim. Se nós olhamos para o andar com Jesus como sendo bíblico, esse tomar a sua cruz, esse não ser mais você quem vive, Cristo viver em você, dessa forma é impossível você caminhar sem ser discípulo. Agora, existem aqueles que estudam a Bíblia, existem aqueles que vão à igreja, existem aqueles que se declaram cristãos, mas não deixam Cristo transformar a sua vida. Se Cristo não transformou sua vida, você não está sendo discípulo. Temos algum exemplo bíblico muito claro acerca disso? Infelizmente, nós temos vários. Sim. Nós temos o exemplo clássico, algum que seja assim. Nós temos um caso muito volumoso, não foi uma exceção. A maioria fazia isso. Pessoas que andavam com Cristo porque ele multiplicava pães. Pessoas que queriam se aproveitar, queriam se beneficiar dessa caminhada. Mas não é porque eles estavam sendo discípulos de Cristo. Eles não queriam imitar a Jesus. Eles queriam morder, comer o que estava caindo ali da mesa, o que Deus mandava através de Jesus. Eles queriam se aproveitar disso. E hoje não é diferente, né? Infelizmente. Hoje nós temos pessoas assim que, na verdade, seguem a Jesus Cristo quase que meio distante com esses propósitos. Ou seja, o que é que eu posso ganhar? Qual é a bênção que eu posso obter disso? Tem uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro bem aonde está agora, mas Jesus estava pregando um discurso, estava pregando um sermão, e o sermão foi tão duro, né, que ele estava falando sobre a participação de estar com ele, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, e no final desse sermão, ele viu que muitas pessoas saíram fora, porque o sermão era duro. E aí ele pergunta então para os seus discípulos se eles também gostariam de ir embora. E aí Pedro se vira a ele e diz, olha, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então Pedro estava muito convicto de quem era Jesus, qual era a palavra dele, e a certeza que somente Jesus tinha a palavra da verdade. Então Pedro estava dizendo, olha, eu vou andar com o Senhor, mesmo que o discurso seja duro, mesmo que o discurso seja pesado, e mesmo que eu tenha que pagar um preço. Então ele demonstrou ali que ele realmente era discípulo de Jesus. Viu, pastores, uma coisa que eu acho interessante nós pontuarmos aqui, é porque esse andar com Jesus, ele é algo que muitos almejam, né? Principalmente num país como o nosso, que é muito religioso, né? Então as pessoas são muito ligadas à religiosidade. E aí, quando aparecem sinais da religiosidade, as pessoas dizem, aquele ali anda com Jesus. Por causa dos sinais da religiosidade. Exatamente. Mas o que Jesus, para andar com Jesus, deve se denotar
a questão dos sinais da presença de Cristo na vida da pessoa. A gente pode lembrar, por exemplo, Gálatas 5:22, do fruto do Espírito. Exato. Né? Não adianta nada eu ter sinais de religiosidade se não há em mim o fruto do Espírito. Tanto porque a própria palavra diz assim, Jesus dizendo, né? Vai chegar lá no dia do juízo, muitos vão dizer, Senhor, eu fiz milagre, eu fiz sinais. Olha, eu mandei colocar água lá para orar, e eu orei, a pessoa foi curada. Jesus vai falar, afasta-te de mim, eu não te conheço. Então não é pelo sinal de religiosidade, mas é sim por uma transformação espiritual. Ou seja, esse andar com Jesus tem uma outra via, que é o sinal da presença de Cristo na minha vida. E aí entra renúncia, é o texto que o pastor Luiz Henrique falou aqui de Mateus 16, que é o tomar a cruz, é o negar-se a si mesmo. Pastor Zé Ricardo, aí a gente poderia até nos ater um pouco mais no primeiro ponto da mensagem, que fala que andar com Jesus requer confronto. Exatamente. Confrontamento com as nossas atitudes. Mais uma vez vamos para Jesus, falando lá em Mateus e também em Lucas, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue o ego, negue a vontade, negue até a própria religiosidade. Tem um livro que eu gosto muito, você pode procurar também no nosso parceiro Livraria Evangélica de Maringá, que é um livro do escritor Brennan Manning. Fantástico livro. O nome do livro é O Impostor que Vive em Mim. Ele fala desse anseio humano, desse desejo humano em tentar agradar a Deus, em tentar se tornar favorável aos olhos de Deus pela nossa religiosidade, pela nossa expressão de religiosidade. Ele fala que nós não nos aceitamos como pecadores, então nós nos travestimos de religioso para que Deus seja favorável a nós. Ele fala que o impostor é aquele que tenta enganar a Deus, tenta ganhar o favor de Deus. E o religioso, ele traça o seu caminho para que Jesus se adeque à sua vontade. Agora, o cristão, aquele que é de Cristo, ele aceita o caminho traçado por Cristo para a sua vida. Essa é a diferença, porque a religiosidade é o projeto humano em busca de Deus. Sim. E o cristianismo é o projeto divino de Cristo em busca de cada um de nós. Uma observação interessante que a psicologia faz em relação ao comportamento humano é no sentido de quando nós caminhamos ou convivemos, no sentido de convivermos com alguém, Sim. nós adquirimos características próprias desse alguém. Exatamente. Eu gostei da palavra do pastor José Ricardo, quando ele falou da questão da diferença de religiosidade e esse caminhar como cristão, ou seja, aquele que está caminhando com Jesus Cristo de fato. E a presença do fruto do Espírito na vida do cristão é uma característica que nos torna mais semelhantes, mais parecidos com Ele. Então nós não seremos conhecidos como quem caminha com Jesus porque somos religiosos, mas sim porque nos parecemos com Ele. Exatamente. Né? Adquirimos as características de Jesus. As pessoas podem olhar para você e falar, poxa, mas você se parece com Jesus. É algo interessante. Eu lembro que eu fui no encontro de pastores, numa fermata, fantástico, gostei demais. E um dos textos trabalhados, um dos conceitos trabalhados ali, falava acerca da vida substituída. Ele fala que, por exemplo, nas nossas orações nós temos a mania de falar, Senhor, eu vou fazer isso, me ajude a fazer isso. Ele falou, isso está errado. Eu também espantei no primeiro momento. Ele falou, quando nós pedimos que o Senhor nos ajude, significa que nós estamos no governo e precisamos do auxílio de Deus. Ele vai ser o copiloto, no caso? Ele vai ser o copiloto. O piloto sou eu, mas eu preciso que o Senhor me navegue, me ajude, né? Ao passo que a nossa oração devia ser, Senhor, nos governe. Mostra onde eu vou caminhar. Seja o Senhor o piloto e que eu vá atrás. Esse é o confronto. Andar com Jesus é isso. É ter o mestre na frente e nós atrás. Não nós à frente com o auxílio do mestre, mas o mestre na frente dando o caminho e nós caminhando atrás. Precisamos do auxílio, sabe para quê? Para não nos desviarmos do caminho. Então, isso é confronto. Isso é confronto. Mas esse negócio de confrontação, nós fugimos disso, né? As pessoas não gostam de serem confrontadas. Ninguém gosta de ser confrontado. E aí, só para fechar, esse pensamento que o pastor Paulo colocou aqui, muito interessante, das características que a pessoa adquire com quem ele anda, Lucas 6,40 diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre. Sim. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Ou seja, como o seu mestre. Será como, terá as características do seu mestre, terá o tempero, né? O tempero do seu mestre sobre a sua vida. Na verdade, andar com Jesus é ter algumas características que eu gosto muito de observar lá no Salmo de Davi, Salmo número 15, que fala das características do cidadão do céu. Diz assim o salmista, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Olha que desafio, que confrontamento terrível de sermos cidadãos dos céus. Não emprestar dinheiro com usura. Tem crente que acha que usura é só quando cobra muito juro. Qualquer juro que você cobra, meu irmão, isso é agiotagem. Qualquer juro. Do 0,1% até quanto cobrar. A Bíblia diz que você tem que dar. Não fugir aquele que te pede emprestado. E você que pede emprestado tem que pagar também. Em nome de Jesus. Nós precisamos tratar dessas coisas, né? Isso dá um outro programa. Mas esse é um confrontamento interessante que nós temos que enfrentar. Pastores, vamos para um pequeno momento de intervalo. Já nós voltamos aqui para continuar esse debate. Fique conosco. Já voltamos com o programa Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. As coisas que nós comentamos aqui no próprio no programa Caminho da Vida, nós ficamos aqui debatendo para aprender. No nosso momento cultural, eu quero indicar para você esse livro hoje, livro de Philip Yancey, Oração. Ela faz alguma diferença? Você acredita que a oração faça alguma diferença? Vai lá na Livraria Evangélica de Maringá, o nosso parceiro, compre esse livro. É um livro muito bom que fala acerca da oração, da importância da oração. Nesse livro você vai aprender o que significa orar, o que significa aprender de Jesus e para que a oração funciona nas nossas vidas. Procure ali na Livraria Evangélica de Maringá, livro do Philip Yancey, Oração. Ela faz alguma diferença? Eu espero que ela faça diferença na sua vida, tá ok? Continuando com o nosso programa Caminho da Vida, Pastor Luiz Henrique, o senhor disse na mensagem que caminhar com Jesus traz conhecimento. Qual é o conhecimento que traz a vida daquele que caminhar com o Senhor Jesus? De repente, ouvindo isso, vai ter um monte de pré-universitário aí pensando, então eu vou caminhar com Jesus para conseguir passar no vestibular. Será que é esse conhecimento? Não é bem assim, tá? O conhecimento é o conhecimento de Deus, é o conhecimento das Escrituras. É quando Deus se revela para nós através do próprio Espírito Santo. Ele ministra ao nosso coração. É quando nós chegamos de manhã e pegamos a nossa Bíblia e vamos ler no nosso momento devocional, ou de manhã ou de tarde, ou qualquer que seja o seu horário devocional. Mas aí você se encontra com as páginas desse livro no seu momento devocional
E você percebe que aquilo aqueceu o seu coração, que aquilo mexeu com você, que aquilo fez com que você crescesse no seu relacionamento com Cristo. Então, esse conhecimento é muito importante. Esse é o conhecimento de Deus que o próprio Cristo promove no momento que nós andamos com Ele. Pastores, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, que é muito interessante, porque nós falamos de confrontamento aqui, né, em várias áreas. Romanos 12 nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tratando de confrontamento, tratando de nós sermos confrontados pela palavra de Deus. Quando nós somos confrontados por essa palavra, e nós temos o padrão ético do mundo, que é aceitável por todos, com qual nós devemos ficar? Com a palavra ou com o padrão ético desse mundo? Com a palavra. Sempre com a palavra. Sem dúvida. Eu me lembro aqui do jovem rico. O jovem chega a Jesus e diz: que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, guarda os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, né? E ele diz: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus então viu que ele tinha coisas no coração que atrapalhava ele andar com Jesus. Então a questão é o que está no nosso coração. O que nós temos de prioridade no nosso coração que está atrapalhando a gente andar com Jesus? Padrão do mundo ou padrão de Deus? O que tinha no coração daquele jovem que atrapalhava ele andar com Jesus? As riquezas. Porque Jesus disse a ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Então, qual era a prioridade dele? O que ele tinha? Na verdade, não era nem a riqueza que atrapalhava ele. É o que ele tinha de prioridade no coração. A riqueza estava antes de Jesus. E Jesus queria tirar essa barreira que fazia com que ele atrapalhasse. Mas ele não aceitou. Diz que ele foi e saiu triste, porque Jesus mexeu naquilo que o atrapalhava. É porque, na verdade, esse jovem rico queria fazer as coisas da maneira certa e não fazer a coisa certa. Ele achava, como o pastor Zé Ricardo muito bem falou no primeiro bloco acerca da religiosidade, ele achava que se ele cumprisse todo um ritual muito bem certinho, aquilo seria sucesso aos olhos de Deus. Ao passo que o que precisava era fazer a coisa certa, entrega total. Pastor Zé Ricardo? Para nos ajudar nesse ponto de confronto, que nós entendemos aí, sigo a Bíblia ou sigo o mundo? Na oração de Jesus pelos seus discípulos, ele fala assim: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre, do mal. E uma instrução bíblica, o texto é um pouco grande, eu não vou ler, mas se você quer instruções bíblicas para se portar bem dentro desse mundo e seguir a Cristo, pega a orientação que Paulo dá a Tito, a partir do capítulo 2, aí você lê a carta de Paulo a Tito, até o final. Ali Paulo está dando orientações de como Tito deve se portar, como ele deve ensinar as pessoas da igreja a se portar dentro de um padrão bíblico, da vontade de Deus, e ao mesmo tempo não fugindo das responsabilidades das leis desse mundo, né? Então nós precisamos ter essas instruções, aí temos, né? É interessante observarmos que nós estamos assim, vivendo sempre diante de um posicionamento. O que eu devo fazer? Faço aquilo que o mundo pauta como um comportamento natural e normal, ou eu faço aquilo que é da vontade de Deus na palavra dele? Uma pergunta pode surgir aqui das pessoas mas existem coisas que estão claríssimas na Bíblia que eu sei que Deus está dizendo lá a vontade dele, e outras não tão claras assim, como por exemplo, não matarás, está lá, então eu já sei que eu não devo matar, né? E também não precisaria nem ser um religioso ou um cristão para saber que isso eu não devo fazer. Contudo, existem determinadas coisas que a gente vai partir para o crivo da ética cristã. E aí nós temos que apelar para o resumo de toda a lei, que é justamente: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua mente, teu coração, teu entendimento, todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, em cima desse princípio ético, isso agrada a Deus? Isso é amar a Deus?
Isso é amar o meu próximo? Vai prejudicar o meu próximo? Então, seguir pela vontade de Deus. É interessante que quando nós utilizamos o critério do amor, nós começamos a entender um pouco acerca de como que Jesus trabalhou e começamos a entender um pouco como ele pensava. Se nós conseguirmos pensar passando primeiro pelo amor, sendo motivados pelo amor, aí sim vamos começar a andar com Jesus sendo discípulo. Vamos começar a colocar na nossa vida, aquilo que ele tinha na vida dele. Poderíamos dizer então, pastor Luiz, que isso gera um compromisso, um certo envolvimento, um comprometimento esse andar com Jesus? Eu acho fantástica essa ideia de que sempre que Deus ensina algo para alguém, transforma alguém, derrama poder sobre alguém, em toda a Bíblia, sempre que ele faz isso, alguma coisa vem depois. Sempre tem algo depois. E aí surge um questionamento necessário para mim, para todos nós pastores e para todos os que estão nos ouvindo. Cadê o poder que ele tem derramado na nossa vida? Cadê a transformação? Já houve? Se já houve, agora quanto eu tenho metido a mão na massa? Essa é a questão. Porque Jesus primeiro chega e abre os olhos deles. Agora que eles abriram os olhos, é interessante que no texto, no texto lido, nós vemos que uma das coisas que aconteceu é que os discípulos nem mesmo jantaram. Jesus partiu o pão para eles, naquele momento foi revelado para eles, naquele momento os olhos se abriram e diz o texto, imediatamente eles se levantaram e voltaram pelo caminho de onde vieram. Então, quando Cristo se revela, quando Cristo nos ensina, quando Cristo nos transforma, é necessário esse compromisso. Se você já teve os seus olhos abertos por Cristo em algum momento, é necessário o compromisso. Esse é o próximo passo. Se eu não me engano, o pastor Vanderlei citou em um dos programas que nós fizemos aqui, texto da palavra de Deus que fala que melhor fora para alguns que não tivessem conhecido Jesus, que não tivessem tido contato com a salvação, porque agora que tem e não a seguem e que não andam diante daquilo, eles são indesculpáveis. O senhor falou questão de propósito, de ensino de Deus, e citou até o texto de Atos 1:8, mas recebereis poder. Para que eu quero esse poder? Ah, pastor, eu quero poder para fazer milagre, eu quero poder para apontar o dedo para cá e as coisas acontecerem. Para decretar, eu quero poder para decretar, para colocar acontecer. Deus na parede. A Bíblia diz que não. Poder para ser testemunha. É sempre poder para obedecer. E a questão da testemunha, é importante nós pegarmos a raiz da palavra, que testemunha é martírio. É dar a vida, em favor da obra. Então você vai receber poder para dar a vida, desgastar a sua vida em favor da obra. Pastor Vanderlei, isso ia falar, depois já o pastor Paulo entra junto aí, pastor Vanderlei já queria dizer o seguinte, isso não quer dizer que o discípulo não tem as suas fraquezas também. Claro que tem, as suas dúvidas. Pecadores. Esse texto que o pastor Luiz leu, mostra exatamente eles voltando para Emaús, num momento difícil. No momento da fraqueza. No momento da fraqueza, estavam fugindo de Jerusalém, porque Jesus tinha sido morto, eles estavam até um pouco receosos e frustrados também porque o seu mestre tinha morrido. Então não é porque nós somos discípulos de Jesus, andamos com ele, que nós não vamos ter um momento de luta, de frustração, mas o importante é que o Senhor sempre vem para nos animar, para nos fortalecer, para falar algumas verdades para nós, e nos momentos de Emaús da nossa vida, Ele quer nos levar de volta para uma consciência que Ele ressuscitou dos mortos. E aí entra até um outro aspecto da mensagem também, que é o conforto, né? Conforto, pastor Paulo. É interessante, quando falava a respeito do poder, eu me lembrei que há muitos programas televisivos, muitos filmes que a gente assiste, que nos mostram assim, pessoas com poderes especiais. X-Men, aquela coisa toda, né? Então, para um abuso e uma exploração da mesquinha, medíocre, às vezes até egoísta, né? Eu tenho poder, eu tenho a força, etc. E quando foi citado o texto de Atos 1:8, na verdade mostra que o poder, ele vem com a responsabilidade de servir ao ponto de dar até a própria vida para ser testemunha. É verdade. Então, esse é a razão do poder. E o conceito hoje, inclusive de religiosos, quando se fala em termos de poder, é um conceito de divinização, de transformar-se em ícone. E é aí que nós temos que olhar para a nossa vida, de fato, se ela corresponde àquilo, o propósito, o objetivo pelo qual o poder nos é derramado. É porque hoje o foco do poder é o homem, e biblicamente o foco do poder, na verdade, o poder de Deus, ele é o avesso do conceito moderno de poder. Exatamente. Pastor Zé Ricardo. Só resgatando aqui um pouquinho, só a questão do compromisso. Sim. Eu me lembrei aqui daquela passagem, depois Jesus morreu, aí os discípulos espalharam aí eles voltaram a pescar. Voltaram para serem pescadores. Jesus aparece a eles, né? E aí Pedro,
vai lá, pula, vai nadando até Jesus, e Jesus confronta Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí, terceira vez, Pedro responde já chorando, Senhor, tu sabe o que eu te amo. Então, Pedro, vai e apacenta minhas ovelhas. O teu compromisso é o pescador de homens, é o pescar homens, não é voltar à vida passada. Você teve uma frustração? Teve. Ah, você pensou que a coisa tinha acabado? Pensou, mas não acabou. Então você tem um compromisso, vai e cumpra. Vai. E a partir daí, aquele pescador que cortou a orelha de Malco, muitas vezes intempestivo, se tornou um dos maiores e mais produtivos discípulos, né, da história do cristianismo, né? Mesmo sem toda a influência, tal. Se vocês pararem para ler 1 e 2 Pedro, vocês vão conhecer um discípulo de um conhecimento profundo, teológico, espiritual, cristocêntrico. Por quê? Porque voltou e pegou o seu compromisso e cumpriu a sua jornada. Por que isso foi tão importante? Porque Jesus deu a chacoalhada nele. Sim. Então, essa chacoalhada dos discípulos no caminho de Emaús, essa chacoalhada de Pedro, quando Jesus falou, para de pescar, rapaz, teu negócio é apacentar minhas ovelhas. Essa chacoalhada faz muito bem. E tem crente que foge da puxão de orelha da chacoalhada que Deus faz. É verdade. Que nesse ano possa ser um ano que o Senhor nos chacoalhe, que o Senhor mexa com as nossas estruturas, que o Senhor transforme a nossa vida. Eu tenho certeza que o ano 2011 pode ser o melhor ano das nossas vidas, se andarmos com Jesus. Em nome de Jesus. Colocarmos o Mestre na frente, governando, direcionando e caminharmos atrás, nos passos do Mestre. Tal qual criança, cujo pai vai à frente e vai atrás, colocando o pé nas suas pegadas. Se pisarmos as pegadas de Jesus, teremos um ano abençoadíssimo. Eu creio nisso. Aguarde um pouquinho, já nós voltamos com o programa Caminho da Vida. O pastor Luiz estará orando pela sua vida, para que você tenha um ótimo 2011. Que Deus abençoe, fique conosco. Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu de entrarmos na sua casa nesse novo ano, trazendo a mensagem da cruz de Cristo. Que você ande com Jesus, que é o nosso Salvador. Fique agora com a oração do pastor Luiz Henrique. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Vamos orar então. Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor se dispõe a caminhar conosco nas nossas caminhadas, porque o Senhor se dispõe a ser o nosso companheiro em todos os caminhos onde nós passarmos, Pai. Muito obrigado por isso. Nós queremos te bendizer pelo Jesus bendito que veio ao mundo para nos ensinar como nós devemos ser, que veio ao mundo para fazer-nos seus discípulos. Nós queremos te agradecer pelo Espírito Santo que nos instrui, que nos conforta, que nos confronta e que nos convida a servi-lo, Deus. Muito obrigado por isso, por esse Espírito Santo que faz isso. E queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus,
nesse ano que se inicia, nesse 2011, que nós possamos gastar as nossas vidas diante do Senhor e para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo caminhe conosco, que o Teu Espírito Santo confronte-nos com as nossas vontades, confronte-nos com os nossos planos, Pai. Que o Senhor nos ensine a desejarmos mais os Teus planos do que os nossos planos, Deus. Que o Senhor abençoe a esses que estão nos assistindo e faça com que cada dia mais eles abracem o compromisso contigo, compromisso de Te seguir e de Te obedecer, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, transforme o nosso coração. Arranque o nosso coração de humano e coloque um coração de discípulo. Arranque o nosso coração egoísta e coloque o nosso coração de alguém que quer Te servir, Deus. Que nós possamos ser mexidos e mudados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Fica conosco, nos abençoando, nos ensinando, nos confrontando, nos confortando e nos fortalecendo no compromisso diário com o Teu Filho e com o Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrem.